Hoje nós vamos finalizar, né, a nossa disciplina de parasitologia falando de um outro grande grupo, né, que está incluído dentro do grande filo Artrópoda, né? Como eu mostrei nas aulas anteriores, né, o filo Artrópoda é o maior táxon, né, o maior filo de animais, em torno de 1 milhão de espécies, né? Todos eles têm os apêndices articulados, né, o corpo segmentado. Muitas vezes, né, esses segmentos se fundiram para formar regiões específicas do corpo, né, como por exemplo nos insetos, né, nós temos a cabeça, o tórax e o abdômen. Além disso, os artrópodos apresentam um exoesqueleto, né, rígido, que precisa ser trocado, né, para permitir o crescimento desses animais. Que são os representantes do subfilo Cheliceraca. Tá? Nós estávamos vendo então os insetos, a classe Insecta, que pertence ao subfilo Hexapoda. Subfilo Hexapoda e subfilo Cheliceraca são dois subfilos do grande filo Artrópoda. Tá? Dentro do subfilo Cheliceraca, então, nós temos a classe Aracnida. Tá? Esses quelicerados, eles têm o corpo dividido, então, em cefalotórax e abdômen. São artrópodos, então, que não possuem asas, eles não possuem antenas também. Os quelicerados, assim como, né, os aracnídeos, eles possuem um par de quelíceras, né, com os quais, às vezes, eles inoculam alguma toxina, alguma enzima, para auxiliar no processo de digestão, de captura, né, da sua presa. Eles têm um par de pedipalpos e 4 pares de patas locomotoras. Tá? Os insetos têm 3 pares de patas locomotoras. Os aracnídeos possuem 4 pares de patas. E além disso, aracnídeos não apresentam asas e não apresentam antenas, que são 2 características presentes nos insetos. Então, inseto tem asa, inseto tem antena. Aracnídeo, não. Os aracnídeos apresentam peças bucais, né? O aparelho bucal, o aparato alimentar é adaptado à sucção de alimentos. Tá? Os aracnídeos, eles têm por hábito se alimentar já de substâncias já pré-digeridas. Então, eles capturam o alimento, depositam uma enzima sobre o alimento e depois ingere o alimento já numa fase mais líquida, já pré-digerido. Os aracnídeos, né, são animais terrestres, portanto, eles respiram através de pulmões foliáceos ou por traqueias, e a excreção é realizada por glândulas coxais. Os aracnídeos, né, assim como os insetos, possuem os sexos separados, né, então tem o macho, tem a fêmea, e do ovo eclode um animalzinho semelhante ao adulto. Tá? Nos aracnídeos, então, a gente fala que eles apresentam desenvolvimento direto, então eles não têm fase de larva. Já nos insetos, né, boa parte dos insetos apresentam a fase larval, né, a fase de larva, a fase que a gente chama de lagarta. Nos aracnídeos não tem essa fase, então do ovo já eclode um animal semelhante ao adulto morfologicamente. Dentro dos aracnídeos, nós temos a ordem Acarina. Tá? Dentro dessa grande classe, nós temos 11 ordens, tá? E 3 delas se destacam em número de espécies. A primeira é a ordem Acarina, que inclui os ácaros e os carrapatos. Depois nós temos a ordem Arani, que inclui as aranhas, e a ordem Scorpiones, que inclui os escorpiões, certo? Tanto a aranha quanto o escorpião são danosos para nós seres humanos e demais animais, com algumas espécies que são venenosas, mas dentro da parasitologia, a ordem que nós temos interesse é a ordem Acarina, certo? Ela apresenta, então, um grande interesse na parasitologia veterinária. Tá? Os ácaros, eles apresentam o corpo globoso e sem vestígios de segmentação, que é uma característica de todos os artrópodos,
né, dentre eles insetos, crustáceos e aracnídeos, só que os ácaros não apresentam essa segmentação. O abdômen, então, é não segmentado e fusionado ao cefalotórax, tá? Então, os ácaros, eles têm um corpo diferenciado. Eles não têm um corpo formado por cefalotórax e abdômen, né? O corpo deles é formado por um gnatossoma, que é onde estão as peças bucais, e um idiossoma, que é o restante do corpo. Os ácaros não apresentam asas, não apresentam antenas, e geralmente as peças bucais formam um rostro destinado a picar, sugar ou morder, tá? E por eles serem aracnídeos, eles apresentam 4 pares de patas. A ordem acarina, ela é a ordem com a maior diversidade, né, dentro do subfilo Chelicerata, né? Ela inclui os famosos ácaros, né, e os carrapatos. Os ácaros, eles são extremamente pequenos, sendo encontrados, então, muitas vezes na poeira, eles são encontrados no solo, são encontrados associados, né, a colchão. Eles vivem também associados a penas de aves, a pelos de animais, enfim. Nós encontramos ácaros em quase todos os tipos de ambientes terrestres. Dentro, então, dessa ordem acarina, nós temos os carrapatos, né, que fazem parte da subordem Ixodes, e eles são parasitos obrigatórios de vertebrados, principalmente mamíferos, mas também eles podem ser encontrados, né, em aves, répteis e anfípodos. Anfíbios. Eles são os artrópodos de maior relevância médico-veterinária pelas várias injúrias, né, pelos vários danos que eles causam aos seus hospedeiros, tá? Dentre essas injúrias, dentre esses danos, nós temos aquele dano direto, que é ocasionado pela picada, que produz uma irritação local e com isso a desvalorização dos couros e, consequentemente, né, também em função do consumo do sangue, anemia por perda do sangue. Além disso, também eles podem fazer inoculação de toxinas e também um outro dano que os carrapatos trazem, né, causam nos animais é a transmissão de outros organismos patogênicos, né, principalmente vírus, rickétsias, bactérias e também protozoários que são responsáveis por graves doenças. Então, além de consumir o sangue, né, dos vertebrados, os carrapatos também podem causar aí inoculação de toxinas e transmitir então diversos agentes patogênicos aos animais nos quais eles se hospedam. Aqui nesse slide eu apresento para vocês então o ciclo de vida de um carrapato, que ele pode ser dividido em 2 fases. Uma dessas fases é quando ele está nos animais, que é conhecida como a fase parasitária, que é uma fase muito curta do ciclo de vida, tá? Em torno de 5% do ciclo de vida dos carrapatos se passa, né, quando ele está aderido ao corpo dos seus hospedeiros, que é a fase parasitária. E a outra fase do carrapato, né, é quando ele está nas pastagens, que é conhecida como fase de vida livre. Para vocês terem uma ideia, então, o acasalamento, né, dos parasitos adultos, né, os machos e das fêmeas, ele ocorre no corpo dos animais hospedeiros. E o sangue, ele é utilizado, né, como fonte de alimento para a fêmea fecundada. Então, o ovo, né, o sangue, ele vai servir para o desenvolvimento dos ovos no interior do corpo da fêmea ovada, né, a fêmea fecundada, e que a gente chama de fêmea ingurgitada, tá? Que é uma fêmea bem gordinha, né, em função dela estar cheia de sangue, tá? E esse sangue, então, vai servir para o desenvolvimento dos embriões no interior do seu corpo, tá? Depois da fecundação, a fêmea ela se solta do animal e cai na pastagem e assim inicia uma fase de vida livre, tá? Os ovos, então ali como vocês podem ver nesse slide, eles podem ser milhares e em 2 semanas eles estão prontos para dar origem às larvas,
tá? Após eclodir do ovo, a larva procura imediatamente por sangue, né? Uma vez alimentada, ela volta para o solo e muda para a fase evolutiva seguinte. Então, eles passam por alguns estágios de larva, tá? Então, ela vai, se alimenta no corpo do hospedeiro e volta para o solo para sofrer a muda para a nova fase larval. Depois, nós temos a fase de ninfa, tá? Que é depois, então, a larva muda para a fase de ninfa, o carrapato procura, então, por mais sangue. Então, uma vez alimentado, ele cai no solo e muda novamente agora para a fase adulta, tá? E aí, já adulto, o carrapato procura por sangue outra vez, tá? E quando cheias de sangue, as fêmeas, então, se desprendem do hospedeiro para realizar, então, a colocação dos ovos no ambiente. Então, o sangue, ele é necessário para o desenvolvimento, né, do ovo, tá? Do óvulo. E depois que a fêmea é fecundada, ela volta para o solo para depositar os ovos no solo, tá? Então, por isso que muitas vezes é difícil de se combater o carrapato, porque você faz o banho do animal, então o banho vai servir para eliminar, né, os carrapatos que estão presos ao gado, mas muitas vezes lá no solo nós temos as larvas, as ninfas ou até mesmo, né, os ovos. Então, por isso que se recomenda, né, a rotação de pastagens para tentar diminuir aí a parasitose, né, por carrapatos. Então, aqui mostrando o ciclo de vida dos carrapatos, 5% do seu ciclo de vida apenas ocorre no gado e 95% da fase do carrapato ele ocorre no pasto, tá? Geralmente, o carrapato ele pode permanecer no mínimo 18 dias no gado e o máximo é 26 dias. Então, o ciclo de vida do carrapato é muito curto, mas 95% do ciclo de vida ele ocorre lá no solo e apenas 5% no gado. Deixa eu vou lá. Bom, os carrapatos, então, eles têm o corpo, como eu falei, formado por um gnatossoma, que é a parte onde estão as peças bucais, e o idiossoma, onde estão localizadas, então, os 4 pares de patas locomotoras. Desculpa. Nós temos, então, a família Ixodidae, com algumas espécies de carrapatos. Alguns, então, são parasitos de bovinos, outros são parasitos de caninos e felinos, nós temos parasitos de equinos e suínos, e nós temos o Anocentornitens, que tem como hospedeiro equinos, asininos, bovinos, caprinos e caninos, tá? O Ixodes ricinus tem como hospedeiro aves, caprinos, ovinos, bovinos, equinos, caninos, felinos e o homem, tá? Então, é uma espécie de carrapato aí que tem uma grande diversidade de hospedeiros. Então, eles podem ser encontrados em diversas espécies, né, de animais, tá? Inclusive nós seres humanos. E o Ixodes ricinus, ele é transmissor da babésia, que é um protozoário, e do anaplasma, que é um outro protozoário a bovinos. Então, além dele causar os danos de consumir o sangue dos seus hospedeiros, eles ainda são transmissores de algumas espécies de protozoários para os bovinos. Outra família, então, que tem importância na parasitologia veterinária, né, a família de carrapatos, é a família Argasidae, e ela inclui, então, 2 espécies, que é a Argas mintatus, que é hospedeiro de galinha, peru e pombo, e o Otobis megnini, que tem como hospedeiros, né, ruminantes, equinos, suínos, caninos, felinos, animais silvestres e até o homem, tá? Então, os carrapatos aí, eles acabam trazendo sérios prejuízos, né, principalmente para os animais que têm valor comercial, porque eles acabam, como eu falei, né, trazendo aí muitos danos ao animal, né, muitas vezes causando anemia, desvalorização, né, do couro, tá? E, além disso, né, os animais acabam muitas vezes, em função da anemia, perdendo muito peso. E também os carrapatos, além de consumirem o sangue, né, dos animais hospedeiros, eles acabam também transmitindo outros agentes patogênicos para diversas espécies de animais vertebrados.
nós temos também as famosas sarnas, né? Nós temos, então, dentro da ordem acarina, a subordem Sarcoptiformes, que inclui, então, ácaros, né, conhecidos popularmente como sarnas, e são ectoparasitos de vertebrados, tá? Nós temos a família Sarcoptidae, que inclui, então, 3 espécies, Sarcoptes scabiei, Notohedros cati e Kinemidoscoptes mutans, desculpa que a professora também tem dificuldade para falar. O Sarcoptes scabiei tem como hospedeiro homem, cães, bovinos, caprinos, equinos, suínos e coelho, causando a famosa sarna. Tá? Depois nós temos o Notohedros cati, que tem como hospedeiros gatos e coelhos, causando a sarna da orelha. Tá? Então, ele é mais comum, né, de ser encontrado na orelha de gatos e coelhos. E essa terceira espécie aqui, sendo hospedeiro de aves. Tá? As sarnas da família Sarcoptidae causam a famosa escabiose, ou sarna sarcóptica, do homem e mamíferos. Todas as espécies de Sarcoptidae cavam galerias na pele, então eles acabam penetrando na pele profundamente, provocando um espaçamento da pele sem a formação de crostas, tá? Eles acabam penetrando, formam galerias, mas não formam a crosta, tá? Geralmente os animais ectoparasitados por as sarnas da família Sarcoptidae apresentam uma coceira, né, um prurido intenso, surgem áreas eritematosas, ou seja, áreas avermelhadas, como a gente vê nessa imagem aqui de acho que é um homem, elevação eruptiva da pele, então surgem, né, pequenas projeções ali da pele, e também pápulas foliculares, então lesões ali ao redor, né, da onde as sarnas estão se alimentando do sangue desses vertebrados, né? Principalmente homem, cães, bovinos, ovinos, caprinos, equinos, suínos, coelhos e também algumas espécies de aves, tá? A família Sarcoptidae, então, incluindo as sarnas sarcópticas, ou seja, aquelas que penetram profundamente, provocando, né, um espessamento da pele sem formação de crosta. Tá? Já a família Sauroptidae inclui, então, 2 gêneros de sarnas, que são hospedeiros de coelhos, ovinos, caprinos, equinos e bovinos. E essas espécies de sarna não escavam galerias na pele, mas são ácaros superficiais, tá? E acabam formando crostas espessas, tá? Então começa a surgir crostas e não ocorre engrossamento da pele. A pele não engrossa, mas acabam surgindo crostas espessas sobre a pele lesionada dos animais que são hospedeiros dessas sarnas da família Sauroptidae, certo? Então, pessoal, lembrando então que os protozoários, os vermes, né, plateumintos e os vermes nematoda são todos endoparasitos. Então, eles se desenvolvem no interior do corpo de diversas espécies de animais, inclusive nós seres humanos. Já os insetos e aracnídeos, né, que pertencem ao filo Artrópoda, eles são ectoparasitos. Então, eles se aderem no exterior do corpo desses animais, ou seja, eles se fixam na pele, tá? E além disso, muitos desses artrópodos, insetos, especialmente mosca, mosquito, eles são transmissores, né? Muitas vezes mecânicos de diversos agentes patogênicos, como vírus, bactérias e inclusive ovos ou larvas de algumas espécies de vermes, certo? Então, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Qualquer dúvida, por favor, me mandem e-mail, tirem-se as suas dúvidas e fiquem atentos, então, a todas as mensagens que serão enviadas por e-mail.